Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ana Maísa. Eu sou a Cris. E nós somos o IFSPcast. No episódio de hoje, receberemos Thiago Juras, recém-formado no curso técnico em Informática para a Internet pelo Instituto Federal de São Paulo, campus Guarulhos. Ele veio compartilhar conosco um pouco da sua experiência em ter publicado seu primeiro livro, intitulado Warzone, Início do Caos, aos 17 anos. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Ana. Obrigado, Cris. É uma honra aqui estar com vocês, com o IFSPcast. Então, agradeço pelo convite. Nós que agradecemos. Para dar início ao nosso podcast, você poderia contar um pouco sobre do que se trata o seu livro, qual o tema, os personagens, enfim, o que você puder e quiser contar sobre ele. Warzone é um livro de ação com aventura e eu sempre gostei muito de estudar filosofia, sociologia, entre diversas outras áreas das humanidades, assim. E nesse livro, a princípio, tinha 4 personagens, a Annie, o Taylor, o Isaac e a Raquel, ou Rachel, para quem preferir. E eu queria trazer algumas discussões um pouco mais profundas envolvendo esses personagens. Então, por exemplo, logo no começo eu tentei colocar uma discussão envolvendo Deus, uma discussão acerca de Deus entre os personagens Taylor e Annie. A Annie é uma personagem cristã e o Taylor é um personagem ateu. Então aí foi a primeira reflexão que eu tentei trazer ao livro, Aí, com o decorrer da história, eu busquei novas ambientações, assim, e explorei novos personagens para conseguir trazer outras questões que eu também queria. Então, mais um exemplo. Todos os jovens faziam parte de uma mesma sala de aula e o diretor da escola tinha uma visão um pouco diferente da deles. E aí foi o que gerou bastante discussão também acerca da educação. E assim foi ao longo do livro, eu fui criando novos personagens, novas ambientações e explorando algumas questões como revolução, como o amor, como o absolutismo, sexualidade também, entre outras coisas assim. Bom, e a gente gostaria de saber como surgiu seu interesse pela escrita, porque nós sabemos que escrever envolve criatividade, conhecimentos gramaticais e etc. E a gente sabe que é bem difícil. Então, o meu interesse pela escrita surgiu, eu acho que quando eu era criança, porque eu tenho uma irmã mais velha, assim, e aí eu via ela fazendo umas coisas da escola e tal, eu via ela escrevendo, e eu sempre, meio que admirei um pouco isso. Aí eu ficava com muita vontade de fazer isso, de escrever mesmo. Aí, com o tempo, eu fui me aproximando mais e eu sempre preferi, por exemplo, fazer uma redação do que resolver algum exercício de matemática e essas coisas assim. Então, eu sempre pendi mais para esse lado da escrita. E aos 14 ou 15 anos de idade, assim, eu acabei voltando novamente para a escrita, porque era um período, assim, de meio que de instabilidade na minha vida, em período de adolescência, assim, e escrever meio que ajudava muito nisso. Então, eu acabei me voltando novamente para a escrita. Só que, assim, na época eu não escrevia para publicar. Eu até tinha umas contas em umas redes sociais, assim, nas quais eu publicava alguns textos, mas em geral eu deixava salvo num grupo do WhatsApp, então eu escrevia mais para mim mesmo. E no Warzone, muitos dos textos, aliás, alguns trechos, algumas poesias que eu coloquei, eu resgatei dessas que eu escrevi há um tempo atrás. E aí, eu acho que foi assim que eu tive um contato maior com a escrita novamente. Vamos lá. Então, no IFSP, onde você acabou de ser formado, existem muitos grupos de filosofia, jornalismo, dança, e que incentivam bastante as artes, no modo geral, e despertam o interesse dos estudantes, que ajuda eles a desenvolver outras áreas do conhecimento. E você acredita que mesmo fazendo um curso técnico, assim, um pouco mais exato, digamos, ter participado de grupos, de jornalismo, filosofia, foi importante para essa sua jornada da escrita do livro? Sim, com certeza, porque eu acho que a arte, assim, não é uma coisa muito individual, sabe? Por exemplo, eu acho que ela é uma coisa bem, bem ampla. E alguns grupos que eu participei, como o jornalismo, como o grupo de economia, o GEFIL, de filosofia, eles com certeza me ajudaram muito a desenvolver uma visão mais crítica. No jornalismo, por exemplo, a gente ia atrás de muita gente, a gente lia vários textos, a gente
buscava uma informação, então isso me ajudou bastante, assim, a ter uma visão um pouco mais crítica das coisas, e também me ajudou a desenvolver enquanto pessoa, porque no primeiro ano do ensino médio eu entrei assim, super, super quieto, né? Eu ainda sou bastante quieto, assim, só que eu não falava nada, agora eu já falo um pouco mais. Então, com certeza me ajudou muito, principalmente nesses quesitos assim. E eu acho que tem que valorizar esses projetos, sabe? Tipo, participar do que consegue, porque eles realmente ajudam demais, tipo, em todos os ramos da vida, assim. E você acabou de comentar que você é uma pessoa tímida. Então, como que você decidiu que iria publicar um livro? Foi uma decisão fácil? E o que que você Uhum. ponderou para chegar a essa decisão? Então, a decisão de publicar o livro não foi uma decisão assim muito difícil, mas também não foi muito fácil. A decisão de começar a escrever o livro foi um pouco mais fácil, porque eu só comecei a escrever, sabe? Tipo, eu terminei o ensino médio, né, esse ano, e aí eu resolvi começar a escrever um livro. E aí, ok, eu comecei a escrever e tal. E ao longo da história, eu comecei a me apegar com os personagens e tal. Eu comecei a me apegar, assim, com a história. E aí eu pensei que seria legal eu publicar e talvez discutir sobre o livro e essas coisas assim. E foi aí que eu decidi publicar de fato. No começo eu estava meio receoso também, até porque eu não sabia nada. Tipo, eu não sabia como funcionava uma publicação, como que era todo o processo de edição, de diagramação e tudo mais. Então, essas coisas que eu ponderei assim. Mas a decisão de publicação, eu acho que aconteceu assim de forma mais natural, sabe? Quando o seu livro foi publicado, como foi a reação dos seus familiares, né, e dos seus amigos? Assim, você recebeu apoio, incentivo deles em relação à publicação do seu livro? Então, todo mundo ficou bastante surpreso, assim, porque ninguém esperava, eu não avisei, tipo, quase ninguém. Eu avisei mais o pessoal aqui de casa mesmo. E, assim, eles me incentivavam bastante. E eu acho que todo mundo ficou bem surpreso, porque eu meio que publiquei assim do nada, né? Aí eu recebi bastante incentivo após a publicação. Tipo, o pessoal divulgou com peso, assim. Eu também corri atrás de algumas pessoas para divulgação, né? Algumas páginas do Insta. E aí eu fiz algumas parcerias e tal. Mas, em geral, todo mundo ajudou bastante, sim. Eu recebi bastante incentivo nessa parte, assim. E o Warzone tem muitas referências, principalmente calma. E o Warzone tem muitas referências, principalmente filosóficas e sociológicas. E toda a criatividade que uma história como essa traz requer bastante esforço. Pensando nisso, quais foram as influências que você utilizou na escrita do livro, tanto na parte criativa, de escolha das ideias, quanto para a escrita em si? Bom, na parte assim mais sistemática de fazer tipo assim um brainstorm, que é a chuva de ideias antes de começar a escrever alguma coisa assim, tanto para a parte de escrita, teve dois livros que me ajudaram muito, que é O Poder do Hábito e O Milagre da Manhã. Eles não têm nenhuma relação assim com essa parte da literatura, mas eles me ajudaram assim a criar disciplina para conseguir fazer as coisas, entende? Porque tipo antes eu era uma pessoa sem disciplina nenhuma. Então, O Poder do Hábito, o autor assim conta como que acontece o loop do hábito e ele explica sobre os hábitos angulares, que são tipo meio que hábitos que desencadeiam outros hábitos. Então, por exemplo, se você faz uma coisa e essa coisa é uma coisa assim negativa, isso pode acabar afetando o resto do seu dia, mas também pode acontecer totalmente o contrário, entende? Então, eu tentei aplicar esse livro assim no meu dia a dia. E O Milagre da Manhã, o autor do livro passou por dois momentos muito difíceis em sua vida, e aí ele aplicou o Milagre da Manhã, que foi uma rotina matinal que ele começou a fazer. E aí eu tentei aplicar isso também e ajudou muito também para criar disciplina e tudo mais. Então, eu acho que esses dois livros foram essenciais para mim conseguir escrever mesmo o livro. Já em relação às ideias do livro, tipo a história, eu tive algumas referências também. Muitas coisas eu peguei de alguns filmes, eu tive muita influência de filme, como por exemplo Matrix, um, Uma Noite de Crime, entre outros filmes. E eu também usei algumas referências mais filosóficas e sociológicas, tipo Hobbes, tipo Durkheim, entre outros filósofos assim. Eu até trouxe uma das poesias na qual eu utilizei uns elementos daqui, e dependendo do tempo eu posso ler. Então posso ler agora também. Eu vou ler aqui, tá? Pílula azul ou vermelha, qual você vai escolher? Você nasceu para morrer ou renasceu para viver?
A vida não é tão bela, as pessoas estão se matando por dinheiro, mas isso a gente eleva. A vida não é atraente, grande parte da população morre indigente, mas claro, sobre isso eles mentem. O dinheiro faz o mundo girar, e isso é doentio. Na sociedade de hoje em dia, a doença é ser gentil. Talvez Hobbes estivesse certo e o homem é o lobo do homem. Talvez Freud não explicasse nem mesmo a hipnose. Talvez Diógenes tenha encontrado a verdadeira paz ficando naquele barril. Talvez todo dia seja 1º de abril. Talvez Pitágoras, talvez tudo seja matemática e Pitágoras estava certo, mas ao mesmo tempo tudo é tão inconstante e incerto. Mergulhei em Emile Durkheim para entender o fato social. Como que os homens matam uns aos outros e tratam isso como normal? Só espero que o tempo seja cíclico, como diria Maquiavel, e um dia evoluirmos para um mundo menos cruel. Então, assim, essa é uma das poesias que tem no livro, e eu tentei trazer assim, alguns elementos que a gente estudou mesmo no IF, né? E aí eu tentei aplicar. Realmente, assim, a gente vê que, né, foi bastante tempo e esforço empregado, né? Pensando realmente nisso, assim, quando a gente estuda na nossa escola sobre literatura, a gente estuda muitos autores, assim, clássicos, como Machado de Assis, o Guimarães Rosa, e a gente percebe bastante que cada autor e cada obra tem o seu tempo de estudo, de elaboração e de escrita. Então, agora que você é um autor também, a gente queria saber quanto tempo você demorou para escrever o Warzone, né? Desde estudos, se houve alguns estudos nesse sentido, até a escrita efetiva do livro. Bom, para escrever a história, eu demorei cerca de 3 semanas. E quando eu decidi que eu ia publicar mesmo, eu levei mais ou menos uma semana, né? Que aí eu comecei a estudar várias questões assim, para fazer a diagramação, a capa e a revisão. E tudo que eu peguei assim foi de material gratuito da internet, porque tem tipo muito vídeo, tem muito material de muita qualidade assim. Então assim, dá para aproveitar bastante. E eu acho que assim, o processo criativo foi uma coisa bem estranha, porque eu escrevi o livro enquanto ouvia música, sabe? Tipo, não ao mesmo tempo, porque eu não conseguia me concentrar direito. Mas quando eu me cansava do livro, eu ia lá e ficava escutando música até eu voltar a escrever de novo. E aí eu tentei assim conciliar essas duas coisas que me ajudaram bastante. E quando vemos um livro publicado, seja por meio de uma editora ou de forma independente, imaginamos que seja um processo muito complicado e quase impossível. De fato, é assim? Como funcionou para você o processo de publicação do seu livro? Você teve alguma ajuda ou fez por conta? Então, eu acho que para mim foi um processo complicado mesmo, mas como eu disse, assim, tem bastante material gratuito na internet, então não é impossível. E eu fui atrás de algumas pessoas, e aí nesse meio tempo, assim, eu conversei com muita gente. Tipo, eu conversei com vários escritores e tal, e eu tava assim na dúvida entre ver algumas editoras para tentar publicar por elas ou publicar de forma independente. Mas aí eu acabei escolhendo por publicar de forma independente porque acaba tendo uma liberdade um pouco maior em relação ao tema que você quer falar ou à sua escrita. E o pessoal está optando mais, muitas pessoas, a publicar de forma independente por causa dos royalties mesmo, né? Um royalty é o que você recebe por cada venda. E as editoras costumam ficar com uma grande parte dessa porcentagem. E como, tipo assim, o mundo está muito globalizado, então às vezes acaba compensando mais você criar um público em alguma rede social, tipo o Instagram, e publicar de forma mais independente. Só que tem a questão de que quando você publica de forma independente, você tem que correr atrás de capista, de revisor, de todas essas coisas assim. Então pode acabar te dificultando um pouco. E aí depende, cada autor escolhe, prefere um jeito de publicar. O seu livro ele foi destaque na Amazon e ficou no top 100 e-books mais baixados gratuitamente quando estava no período de promoção, alcançando também o segundo lugar na categoria Ação e Aventura. Como você se sentiu com essa conquista? Então, eu fiquei extremamente feliz e bem surpreso, na verdade, né? Tipo, em uma sexta-feira eu tinha publicado o livro, aí no sábado ele estava disponível e na segunda-feira eu comecei a promoção. Aí a promoção durou de segunda até sexta, né? 5 dias gratuito. E nesse tempo foi o qual eu acabei divulgando um pouco mais. E eu fiquei surpreso porque eu não esperava que ele ia chegar numa posição mais elevada na primeira promoção, né? Porque eu tava
eu estava planejando fazer algumas promoções futuras, tem como fazer, no caso da Amazon, do KDP Select, a gente consegue fazer uma promoção a cada 3 meses e você consegue deixar 5 dias gratuito ou diminuir o valor. E você pode escolher, tipo, entre deixar esses 5 dias todos tipo, juntos ou fazer mais sorteados. E aí eu fiz tudo junto mesmo. E eu fiquei bem surpreso, porque na primeira promoção ele já conseguiu uma posição bem elevada, entende? Então, eu fiquei surpreso. Isso, fiquei chocado. Com a publicação do seu livro, você ganhou visibilidade nas redes sociais, principalmente no Instagram, sendo divulgado por diversos perfis de indicações literárias, que ajudam autores independentes a difundirem suas obras e serem mais reconhecidos. Alguns artistas chegaram até a fazer fanarts baseados na sua história. Como você se sente com essa exposição e com o reconhecimento das pessoas? Você teve de mudar alguma coisa na sua rotina ou comportamento depois disso? Então, no começo eu fui bastante atrás dessa exposição, né? E foi meio que um tabu que eu precisei ir quebrando, porque eu sou tímido, né? Então é uma coisa meio complicada no início, principalmente. Mas eu acho que com o tempo eu consegui ir quebrando um pouco disso, entende? E assim, eu procurei algumas pessoas, né? Algumas páginas de Instagram que fazem resenhas de livros e tal, que fazem algumas publicações mais voltadas na parte literária. E algumas também entraram em contato comigo, eu acabei, assim, fazendo algumas parcerias. E, então, eu tive bastante mudança na minha rotina, assim, no período de promoção principalmente, né, porque eu tinha que divulgar com o maior peso e tal. Eu lembro que na quarta-feira, se eu não me engano, eu fiquei, tipo, 15 horas divulgando, tipo, eu liguei o computador 5h30 da manhã, e aí eu fui desligar lá de tarde, de noite. E aí eu fui conversando com o pessoal, eu fui entrando em contato com alguns escritores também. Então é isso, eu fui divulgando assim ao longo do tempo e nesse momento ainda estou divulgando e pretendo divulgar futuramente também, mas nesse momento estou divulgando um pouco menos. Falando, né, em divulgação, né, quais são os seus planos para o futuro, né? Você pretende seguir a carreira como escritor e publicar outros títulos futuramente? Sim, pretendo. Nesse momento eu estou esperando a nota do Enem sair. Eu estava em dúvida entre fazer faculdade de administração ou de jornalismo, que também estava em dúvida, ou letras. E aí eu acabei escolhendo, ontem na verdade eu eu decidi, e aí eu quero fazer agora faculdade de letras e curso técnico em administração, porque são tipo duas áreas que eu gosto bastante. Então eu pretendo sim continuar na área assim, da literatura. E em relação aos meus projetos futuros, eu tô num projeto, uma antologia com mais 9 escritores, 8 9 escritores, e a gente está fazendo um romance, né, entre um personagem humano e um personagem do folclore brasileiro. A minha parte no livro é cerca de 8 a 12 páginas e a gente vai publicar no mês que vem. Eu já terminei a história, aí no momento eu estou fazendo um livro de suspense, barra terror e fantasia, e o nome chama Meu Eumônio. Eu que não estou dando muito spoiler sobre esse livro, mas eu acho que mês que vem, ou então lá para maio, eu vou publicar. E eu pretendo sim continuar, porque eu gostei bastante, sabe? É tipo, eu acho que escrever um livro é uma coisa que traz um pouco de liberdade, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que pode ser um pouco corrido com prazo e tudo mais, é uma coisa que traz um pouco de liberdade, assim. É um sentimento bom. Bom, e infelizmente estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaríamos de saber se você tem algo que gostaria de acrescentar, de falar para quem está nos ouvindo. Uhum. Bom, eu queria indicar novamente os 2 livros que eu havia citado, O Milagre da Manhã e O Poder do Hábito, porque realmente são livros que são ótimos, são muito bons de verdade. E quem estiver pensando em escrever um livro e precisar de ajuda, pode me chamar no Instagram, que eu estou sempre lá à disposição para o que puder ajudar. É isso, obrigado. Bom, antes de encerrar o nosso podcast, eu gostaria de te parabenizar por essa conquista. O trecho que você leu do seu livro foi, tipo, muito... Caramba, assim, faz realmente a gente pensar, porque tem conteúdo, tem referências e são importantes, assim. Então, parabéns por essa conquista que você continue seguindo seus sonhos, tenho certeza que vai dar tudo certo. Obrigada. Obrigado, que agradeço, de verdade. Realmente, assim, é muito orgulho falar de Thiago Juras, um grande colega aí de IFSP, né? O nome do nosso podcast é IFSPcast, somos todos do IFSP,
né? O IFSP está no nosso coração e nós levamos colegas como esse, grandes autores de livros agora, né, para a nossa vida. E realmente, assim, parabéns mesmo por todo o trabalho que você teve, né? Eu já comecei a ler o livro, gente, ó, muito interessante, recomendo bastante. Comprem o livro do Thiago Juras, ou né, se quiserem esperar uma promoção aí, Thiago já anunciou que terá promoções, então se você quiser esperar, espere a promoção e compre o livro de Thiago Juras, que é ó, maravilhoso. Tá. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaríamos de te agradecer, Thiago, por ter aceitado o nosso convite e compartilhado um pouco sobre a sua experiência. E agradecemos também a você que nos ouviu até aqui. E não se esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, no YouTube e em nossas plataformas de áudio. Basta pesquisar por IFSPcast. E nós também vamos deixar na descrição as redes sociais do Thiago Juras e também o link para que você possa encontrar o livro dele na Amazon. É isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!